Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Timóteo não é um livro, tá, querido? Timóteo é uma carta. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso de 9 a 10. A segunda pessoa vai abrir em Provérbios, capítulo 13, verso 11. E a terceira pessoa vai abrir em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Quem vai ler o texto vai ser vocês, não vai ser eu não. Vocês que vão estar lendo o texto para mim. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor traga a revelação do Teu Espírito para a nossa vida. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos traga a iluminação. Que o Seu Espírito venha iluminar o nosso espírito, para que a gente venha entender as Escrituras Sagradas. Pai, em nome de Jesus, ministra a cada um de nós. Amém e amém. Se a vida é um jogo, queridos, qual jogo nós temos jogado? Primeiro irmão que encontrou 1 Timóteo capítulo 6, fique de pé e leia o texto de 9 a 10. 1 Timóteo capítulo 6. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Mas o que deseja ser rico cai em tentação, em laços, em muitas concupiscências, laços loucos e nocivos. Queridos, estamos diante de um jogo chamado vida. Nós crentes temos os nossos desejos, temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos pessoais em adquirir, em viajar, em fazer. Essa semana eu estava olhando uma das viagens que eu e a Glaucia fizemos muitos anos atrás. A gente foi num cruzeiro e eu fiquei sonhando como eu vou fazer para voltar a experimentar isso de novo. Fazer um cruzeiro com o Davi. Na época Davi tinha um aninho, agora a gente tem Isabela de um aninho. E há projetos que a gente se projeta. Há planos que nós fazemos acerca da nossa vida, acerca daquilo que nós queremos conquistar, acerca daquilo que nós queremos fazer, acerca daquilo que pensamos. Isso é normal da vida. A vida tem se mostrado para alguns como um jogo a ser jogado. A pergunta que eu faço para você nessa noite: será que eu tenho jogado o jogo certo? Será que eu tenho disputado a partida correta? Será que os meus pensamentos estão alinhados com o pensamento de Deus? Será que os meus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus? Quando eu penso nisso, queridos, me dá uma agonia muito profunda, me dá um desespero muito grande, que eu vejo que muitos de nós não estamos sonhando os sonhos de Deus para a nossa vida. Vejo que muitos de nós não estão sonhando os sonhos do Senhor para as nossas casas, para nossos ministérios. Eu vejo que muitas pessoas têm botado o seu querer na frente do querer de Deus, o seu querer na frente da vontade do Senhor. E isso, meu amado, você pode pagar um preço muito alto para a sua vida. Você pode pagar um preço muito alto para o seu ministério. Você pode pagar um preço muito alto para a sua casa, quando você coloca os seus interesses pessoais no lugar de Deus. Se a vida é um jogo, amado, nós crentes no Senhor Jesus devemos jogar o jogo de Cristo, devemos jogar o jogo do Senhor, devemos jogar as vontades de Deus para a nossa vida e não as nossas vontades pessoais. Como o jogo da vida tem sido ingrato para alguns crentes, como essa corrida tem sido complicada para algumas pessoas de lidar com o saber jogar. E eu te pergunto nessa noite: você tem sabido ou você sabe jogar? Precisamos entender, queridos, a arte da vida. Precisamos entender a arte do Senhor para a nossa vida. Precisamos percorrer os caminhos de Cristo para aquilo que eu e você entendemos o que é correto para a nossa vida. Nesse texto de Timóteo, ele fala sobre o desejo do homem em enriquecer.
enriquecer. Ele fala do desejo do homem em obter coisas. Ele fala do desejo do homem em adquirir bens acima do normal. E ele faz um alerta. Isso é um perigo. Isso pode nos levar a uma corrida, às vezes quase que louca. Isso pode nos levar a uma corrida, às vezes quase que desnecessária. E pior das vezes, nós nunca chegamos nesse objetivo. Quantos crentes, queridos, têm desejos quase que loucos para ficar rico? Quantos crentes têm desejo quase que de uma forma doentia de adquirir as coisas? Quantos crentes têm militado com essa questão de enriquecer a qualquer custo? Queridos, o nosso galardão vem do Senhor. O nosso galardão é a cruz de Cristo. O nosso presente que nós vamos receber é no dia do Senhor estarmos com Ele para usufruir das bênçãos dele. Eu não estou dizendo, amados, que você não deva correr atrás de dinheiro. Não. Eu não estou dizendo que você não deva querer dinheiro. Não. Eu gosto muito de dinheiro, eu gosto de comer comida boa, eu gosto de sentar no restaurante, olhar para minha esposa e ver que ela está se fartando com o que eu posso proporcionar a ela. Isso é um desejo saudável que todos nós devemos ter. Mas o que o texto está dizendo, e o que o texto está nos apontando, é como de uma cobiça, de um enriquecimento que muitos crentes têm vivido. Se a vida é um jogo, queridos, qual jogo você tem jogado? Talvez você esteja jogando aquela maquininha que é quase que inventada no inferno. Só não vou falar que é inventada no inferno, porque quando o inferno foi criado, não tinha essa tecnologia para isso. Mas há uma situação na vida dos crentes que algumas pessoas são viciadas em jogar, são viciadas em apostar, são viciadas em lançar mão de alguma coisa a ponto de querer dinheiro sem o seu esforço natural. Olha o que o texto está dizendo para a gente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Quantos crentes têm sido tentados na cobiça de se tornar rico? Quantos crentes têm sido tentados na cobiça de proporcionar algo que você acha que deveria ter no momento inoportuno da sua vida? Quantos lares, queridos, têm sido destruídos por causa da questão dos jogos na vida das pessoas? Eu acompanho o Rodrigo, que fez o Tropa de Elite. Eu gosto muito dos podcasts dele. E gosto muito de debates sobre segurança pública. Eu gosto de política. E lá no primeiro debate dele, ele falou o seguinte: no meu podcast não vai ter patrocínio de bets. Bets são esses joguinhos que a gente joga. Bets são esses joguinhos que os crentes estão apostando. Um gol de Arrascaeta, um gol de não sei quem, um gol de não sei o que lá. Ele disse: um homem não crente, um homem que xinga palavrão, um homem que não está nos caminhos do Senhor. Ele diz o seguinte: no meu programa não vai ter bets, porque as bets estão destruindo os lares, porque as bets estão acabando com as famílias. Por que isso, queridos? Por causa desse texto. Quem corre atrás de dinheiro, corre também em tentação. Há uma tentação sendo posta para a nossa vida e sendo posta para a vida dos crentes. Há crentes caindo na cobiça do dinheiro. Que jogo é esse, amado, que você está jogando? Que jogo é esse que a sua vida tem te levado? Que pensamento é esse que você tem tido para a sua vida, incorrendo nesse perigo que a Bíblia está te falando? Ele diz o seguinte: isso é perdição e ruína para a vida do homem. Quantos crentes, amados, têm dado a sua forcinha para a fé? Quantos crentes têm botado o seu dinheiro nas bets? Quantos crentes vai lá naquela maquininha do capeta e faz a sua aposta para saber se vai dar certo? Cuidado, queridos. Cuidado. O texto sagrado diz que isso é perdição e ruína. Arthur corta meu cabelo, agora não está cortando mais, eu não sei ficar de quê. Mas Arthur corta meu cabelo. Um dia ele não pôde cortar, eu fui no barbeiro. Mata Arthur quando eu chego com a cabeça toda raspadinha. As irmãs gostam, mas Arthur reclama. Ele fala assim: por que isso, Terry? Por que você fez isso? E eu fui cortar o meu cabelo no barbeiro e só corta na máquina, ele raspa tudo. Eu só corto nele quando o meu barbeiro não pode cortar, eu raspo tudo de uma vez. Quando eu cheguei no salão do barbeiro, o cara me falou assim: Manuel, quanto tempo, saudade de te ver. Aí começamos a bater papo. Perguntei a ele sobre o cunhado dele, que é uma idético, que foi meu chefe, se ele estava vivo ainda, porque ele está com mais de 30 anos. E ele falou sobre o rapaz, se está bem e tal, contou algumas derrotas, tristeza da pessoa. No meio do caminho ele começou a chorar, cortando meu cabelo. E chorando, eu falei: caramba, quando começa a chorar assim, o negócio vai dar ruim. 1 hora de cabelo vai passar para 2, 3 horas. E eu comecei a
a tentar conter ele naquele corte de cabelo ali, tentando entender o que ele estava passando. E ele falou assim: Emanuel, vieram aqui na minha casa me matar. Eu conheço ele e conheci o pai dele, que foi o grande barbeiro da região lá que nós moramos. O pai dele deixou imóvel, deixou um bocado de casa, deixou barbearia, deixou a família muito bem abastada, para que quando ele partisse, morresse e fosse para os braços do Senhor, porque era um crente, os filhos não viessem passar necessidade. E esse barbeiro mora numa casa, tem uma barbearia, tudo que o pai deixou. E eu conheço a história desse homem, sei que é um bom homem. E ele falou assim: vieram me matar, irmão. E eu falei: o que houve, meu amigo? Ele: rapaz, eu fiz uma dívida de 40 mil reais. Eu falei: Jesus da glória, como é que paga uma dívida de 40 mil reais? E ele falou assim: foi com um agiota que faz agiotagem para as bets. Como é que tem sido a armadilha lá onde eu moro? Você vai lá num jogo de bicho, quer jogar, tem um agiota que te empresta dinheiro para tu jogar, para tu apostar na bets. E ele ganhou a primeira, a velha fórmula do capeta: deixa tu ganhar a primeira. Ganhou a segunda, aquilo foi mantendo ele preso, e aquilo foi mantendo ele ali. E ele foi apostando, depois chegou um valor muito alto. Aí qual é a esperança? Continuar jogando para poder pagar aquilo que deve. Nessa brincadeira, queridos, ele chegou a 40 mil reais de dívida. E um belo dia, esse homem me contando, cortando meu cabelo, a minha sorte é porque ele estava na máquina. Se errasse não tinha problema, porque máquina não tem como errar. Falei: se eu faço um disfarçadozinho aqui, ele vai me zerar minha cabeça com a navalha. Porque eu tremia tanto, tão emocionado, contando aquela história. Mas ele começou a história contando que a esposa não suporta a neta, porque na cabeça da esposa, que é muito ciumenta, ele ama mais a neta do que ela, que é neta dela também, e ela não suporta o carinho que ele sente pela neta. Loucura, coisa do capeta, coisa do diabo para destruir as famílias. Enfim, meus queridos, e ele me contou como é que foi o desfecho disso. O homem veio na porta dele para cobrar, e ele falou: agora eu vou me matar. Barbeiro tem navalha, tem tesoura. Ele entrou para dentro de casa, pegou uma navalha e uma tesoura, e quando foi enfiar a navalha e a tesoura no pescoço, segundo ele, que ia se matar literalmente por causa da dívida que ele fez para tal Betis e com a agiota, a neta entrou dentro de casa, correu, abraçou ele e falou: vovô, eu te amo. Quando ela disse: vovô, eu te amo, a navalha e a tesoura caíram. Daí o amor platônico por essa menina, porque na cabeça dele, ela salvou a vida dele. Mas olha a origem do pecado, olha a origem do erro, a Betis, o jogo. E Deus está dizendo nas suas santas escrituras: não devemos percorrer esse caminho, não devemos estar querendo jogar esses jogos da vida, não devemos querer isso para a nossa vida. Queridos, pastores já chegaram a um consenso, e muitos estudiosos e sociólogos, João, chegaram a um consenso. Há um problema na sociedade chamado aposta. Há um problema na sociedade das pessoas que estão de forma doentia, jogando, apostando e esperando algo em troca. Pior ainda, queridos, há crentes do Senhor Jesus que levantaram a sua mão para o seu eterno e suficiente Salvador, que estão viciados em jogos. Qual jogo você tem jogado, meu irmão? Qual jogo você tem jogado na sua vida? Está viciado em jogo? Está viciado em aposta? No pagamento eu tenho que fazer minha fezinha, pastor. Qual mal é? A Bíblia não traz um fundamento muito explícito sobre a questão do jogo, mas lançaram sorte para escolher os apóstolos, lançaram sorte no Antigo Testamento para poder saber a vontade de Deus. As pessoas lançavam sorte na questão bíblica. Uma coisa é uma tradição judaica, uma tradição milenar, outra coisa é correr atrás de um enriquecimento ilícito, amado. Isso tem destruído as famílias, isso tem destruído as pessoas. Quantos crentes, na hora que vai receber o seu dinheirinho na casa lotérica, faz a sua fezinha de 10 reais, mas é só 10 reais, pastor. É 10 reais que vai te amarrar para a vida inteira. É 10 reais que vai dar no seu coração o sentimento de um dia acertar. Queridos, precisamos repreender isso no nosso meio, precisamos repreender isso no seio da igreja, precisamos repreender isso no nosso convívio, porque pessoas e famílias têm sido altamente flageladas por causa da questão do jogo. E se você, meu irmão, nessa noite está nos ouvindo, está recebendo essa palavra, se você está nessa condição, dificilmente você vai ser um agente de Deus
na vida de quem precisa. Que isso, pastor? Uma coisa é um ponto, outra coisa é outro ponto. Concordo com você. Só que o ponto financeiro está pegando todo mundo. Todo mundo vive os seus apertos. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo corre atrás do seu dinheirinho e precisa de algo mais. E você não pode servir de exemplo, porque você não é exemplo nessa questão de dinheiro. Então, crente no Senhor Jesus, qual jogo você tem jogado? Qual é a partida que você tem disputado? Qual é o jogo que você tem estado na sua vida e jogando? Ah, pastor, desculpa, mas quando eu recebo o meu pagamento, eu tenho que dar minha força e minha fé. Amados, a nossa fé é a cruz. A nossa fé é o Senhor. A nossa fé é o nosso joelho dobrado. A nossa fé é confiando que o Senhor vai fazer. Segunda-feira, dia da folga do pastor, peguei meu carro. Glaucia marcou com o pastor da igreja Batista, pastor da igreja Ebenezer de Itaboraí, não é Batista, não, a igreja Ebenezer. Fomos lá para a igreja Ebenezer. Chegando lá, queridos, eles têm literalmente uma cidade. É uma coisa de louco. O templo para as crianças são 700 bancos, só para as crianças. O templo principal da igreja cabe 1.200 pessoas. Eu comecei a olhar aquilo tudo e falei assim, o pastor que estava junto comigo, qual a idade do pastor aqui? Ele falou assim, 50 anos. Eu falei, caramba, muito novo para ter feito tudo isso. Aí ele falou assim, ele assumiu essa igreja com 25. E com 25 anos, desde aquele dia, ele veio construindo tudo isso aqui. E eu falei assim, meu irmão, eu tenho uma história para te contar. Ele, qual história, pastor? Eu estava no acampamento de pastores, esse acampamento que aconteceu agora. Esse homem, que é o pastor da igreja Ebenezer, que não é batista, orou a Deus o seguinte: Senhor, não manda pessoas não, manda empresários, mas não é para ficar aqui não, só para ofertar e dizimar na nossa igreja. E ele começou a orar a Deus nesse quesito. A igreja era um ponto de pregação, 5 pessoas, hoje eles são 2.000 membros, depois de 20 anos eles são 2.000 membros, olha que loucura. E ele falou assim: manda Deus, não membros, mas manda homens para ofertar e dizimar aqui nessa igreja. E começou a orar nesse sentido. E a igreja foi crescendo, 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 crescendo. Imagine se esse homem tivesse a sua fé baseada em jogos. Imagine se esse homem tivesse a sua fé baseada na sorte. Ah, Deus vai fazer? Não, Deus vai fazer, mas eu vou orar. Eu vou pedir ao Senhor, Ele vai entrar com providência. Queridos, depois que esse homem construiu a igreja da criança para 700 crianças, depois que esse homem construiu um templo para 1.200 pessoas sentadas e fez toda uma cidade em volta da igreja. Se você chegar em Itaboraí e olhar para a sua esquerda, você vai ver 2 templos enormes escrito Igreja Ebenezer, uma coisa linda. Sabe como é que aconteceu isso, amados? Ele começou a orar ao Senhor e acreditando que o Deus da prosperidade ia prosperá-lo. Não parou nisso não. Lembra que eu falei do pastor Batista lá no acampamento? Ele botou no coração dele: eu vou orar e Deus vai mandar um empresário para abençoar 3 igrejas, a minha e mais 2. O pastor da igreja Batista lá em Itaboraí tinha que bater na laje da igreja, um templo para 500 pessoas. Um templo para 500 pessoas, que eles dão uma laje muito cara. E ele orou, Deus, o pastor nosso, da nossa denominação, da nossa vez de uma fé e ordem. O pastor da Ebenezer, que não é da nossa vez uma fé e ordem, pensou nesse pastor e disse para ele: pastor, vem aqui tomar um café. O pastor falou assim: vou aí tomar um café então. Foi lá tomar um café. Quando chegou lá, queridos, tinha um jogador de futebol que foi vendido para o Japão, eu não sei qual é o time. E ele falou que ia dizimar e ofertar em 3 igrejas. Na primeira era a Ebenezer, que a mãe dele era membro de lá. As segundas, o pastor da Ebenezer diria qual igreja ele ia ofertar. Quem Deus tocou no coração? O pastor da igreja Batista, que precisava bater a laje para 500 pessoas. O pastor sentou lá, ele contou a bênção. Começaram a chorar para a glória do Senhor. O pastor falou assim: queridos, a minha bênção eu tenho que dividir com você. Deus falou no coração desse jovem para abençoar 3 igrejas. E uma dessas igrejas é a sua. Sua laje está comprada. Queridos, é acreditar no Senhor, é acreditar na força do Senhor, é acreditar que Deus pode fazer. Não depositar a nossa fé em jogos, não depositar a nossa fé em coisas que a traça corrói, em coisas que a ferrugem destrói. A nossa fé, amados, tem que estar fundamentada no Cristo.
Qual é o jogo que você está viciado? Qual é o jogo que você faz a sua fé? Qual é o jogo da vida que você tem jogado? Meu irmão, se o jogo que você tem jogado é jogo de azar, o nome já diz, jogo de azar. Se conserte, se entra no prumo, depois você não vai conseguir compreender o porquê que as coisas não dão certo. Paz de você, queridos, existem crentes, dizimistas, ofertantes que são viciados em jogo. Que loucura é essa? A nossa fé é no Cristo, a nossa fé é no sangue do Cordeiro, a nossa fé está baseada nas Escrituras Sagradas, não em jogo de azar, não em sorte. Daí alguns dizimar, ofertar e Deus não abrir as portas. Sabe por quê? Porque a fé é dividida. A bênção é para dois. Para Mamon, que é o Deus do dinheiro, e para Jeová, que é o nosso Deus. Como pode uma pessoa servir a dois deuses? Como pode o Senhor dividir a sua glória com alguém? Meu irmão, se você está nessa condição, se aprume, olhe para dentro de você, mude a sua forma de ver. O enriquecimento ilícito só vai trazer males, ruínas e perdição para a sua vida. E pior ainda, dores para a pessoa que está ao seu lado. Eu fui um homem que teve muito. Cheguei ao ponto de mudar de casa, porque as jotas ficavam atrás de mim. E todo mês eu recebia o meu dinheirinho das minhas vendas, dos negócios que eu fazia, e fazia uma fezinha. Sabe qual é o sentimento? Vou continuar a ser crente, mas uma hora eu acerto. E quando eu acertar, eu quito minhas dívidas e acabo com tudo. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sabe por quê, queridos? O Senhor não vai dividir a glória dele com ninguém. Se Deus vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus vai tratar, Ele vai tratar. A última casa que eu me mudei, o dono do imóvel, o dono das casas da vila que eu morava, ele era metido na garotão, gente. Começava a cantar as meninas. Sabe como é que foi o final dele? Esfaqueado na minha porta, com uma faca de açougueiro, todo refalhado no meio. Glaucia ficou apavorado com aquilo, falou: vamos se mudar daqui, vamos se mudar daqui. E eu assim, mês que vem eu vou fazer uma fezinha e vou acertar em nome de Jesus e a coisa vai mudar. Amados, a nossa fé é no Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não procure esse tipo de coisa, não corra essas tentações e laços, muitas concupiscências da carne. Isso vai levar você à perdição e à ruína. Crentes do Senhor Jesus, parem de jogar jogos de azar. Crentes no Senhor Jesus, o jogo de azar foi criado no inferno para te prender, para manter a sua mente cativa ao inimigo. Crente joga o jogo do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Crente joga o jogo de Cristo. Provérbios capítulo 13, verso 11. Quem achou, lê para mim, por favor. Provérbios capítulo 13, verso 11. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajuda pelo trabalho, esse haver aumenta. Fala, seu irmão, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos A trabalhar? nossa cabeça não, Luciano. Vamos trabalhar, mano. Vamos trabalhar, meu irmão. Quem junta tem. Quem junta tem. Quem trabalha tem. Claro que você não ganha 1.000, vai querer gastar 2, não vai ter nada mesmo. Mas quem junta tem. Precisamos trabalhar, meu irmão. A vida é uma vida de esforço. A vida é uma vida de dedicação. Nada cai do céu, queridos. Nada sai numa árvore, não sei quadrão. Não coma dessa árvore, não beba dessa fruta, não beba dessa água, não come dessa fruta. Só com ele, porque depois do pecado dele, a sentença para o homem qual foi? Lavrar a terra e cuidar dela. Então, há uma necessidade de cuidar da terra. Há uma necessidade de trabalhar. Aquele que trabalha tem. Provérbios está dizendo, aquele que trabalha consegue juntar e tem o seu recurso. Mas quem não consegue fazer isso, está correndo o risco de jogar os jogos da vida. Está correndo o risco de jogar os jogos de azar da vida. Está correndo o risco de jogar as coisas que a vida impõe. Eu falei para a Alessandra uma vez: Alessandra, muito cuidado a partir de hoje, quando alguém vier dar um testemunho aqui. Primeiro, agora você ouve o testemunho da pessoa. Sabe por quê? As pessoas estão contando testemunho que, ao meu ver, é função do diabo. Que, ao meu ver, é o diabo dando. Por exemplo, me associei com um vereador e estou lá como um fantasma recebendo dinheiro. Querido, isso é do diabo. E as
pessoas estão subindo no púlpito, glorificando a Deus, mas não conta a bênção do jeito que é, conta a bênção maquiada hoje. Ah, Deus abriu as portas, a igreja toda empolgada, aleluia, glória a Deus. Quando eu vou saber, é cheio de tramóia por fora. Essas pessoas, queridos, têm que parar de glorificar ao diabo e glorificar ao Senhor, porque só tem quem trabalha. Precisamos trabalhar, nos esforçar, precisamos nos esmeirar enquanto vivermos, queridos, nessa vida. Vamos trabalhar. Há um risco agora para os mais novos, os sub-40 aí, de não ter aposentadoria, porque o nosso governo está indo para o colapso com o INSS. Sabe qual vai ser o nosso destino? Trabalhar até o dia que Jesus voltar. Do contrário, vai morrer de fome, queridos. Não é que eu quero isso para a sua vida, nem a minha, porque eu nem me aposentei ainda. Mas o fato é, o trabalho faz parte do ser humano. O trabalho está sobre a questão punitiva que Adão sofreu. Adão pecou e a sentença de Adão é cuidar, lavrar da terra, é suar pela sua família. Um homem e uma mulher precisa trabalhar. O texto de Provérbios está dizendo: quem trabalha obtém coisas lícitas e tem aonde recorrer. Quem não quer trabalho, joga sorte. Qual o jogo que você tem jogado? Qual é o jogo que você tem jogado, meu irmão? É o seu jogo ou é o jogo da vida? A Bíblia, pastores, cansam de dizer: Deus não chama preguiçosos. Deus chama as pessoas com disposição, porque as pessoas com disposição trabalham. Deus chama pessoas querendo fazer algo, porque Ele sabe que essas pessoas vão dar algo. Estava conversando com uma irmã que está chegando aqui na igreja, fiz uma lista de coisa para ela. Ela falou: pastor, você é maluco? Eu falei: eu sei que eu sou, esse rótulo já me deram também. E ela falou assim: o senhor sabe que eu gosto de trabalhar. Trabalho! Os crentes não querem trabalhar mais. Os crentes não querem fazer mais. Os crentes estão agarrados a uma teologia fraca que vai te ensinar a ser um crente fraco, um crente sem substância. Precisamos, amados, olhar para a Escritura e entender que a labuta faz parte do ser humano, que a labuta faz parte da nossa vida, que nós precisamos ter esse viés do trabalho, tanto no Senhor quanto na nossa vida pessoal. Do contrário, queridos, nós vamos estar sujeitos às tentações da vida. Nós vamos estar sujeitos às paixões da vida. Vai lá, ganha um dinheirinho com o vereador, época de eleição. Todo mundo ganha, todo mundo morde, todo mundo tem sua pontinha. Cuidado, foi o que eu falei para a Alessandra. Naldinho subiu aqui no culto e falou assim: pastor, eu acho que só vai dar esse públicozinho que está aqui hoje. Aí a Alessandra riu. Aí eu falei assim: Naldinho, meu medo é Jesus voltar com eles em casa. Cuidado. Cuidado. Porque tem uns que acham que estão e não são. Outros acham que estão e não estão. Cuidado. A vida cristã nos leva a pensar e viver uma vida com seriedade diante de Deus. Nos leva a pensar numa vida de produção diante do Senhor. E o que os crentes estão agarrados nessas teologias fracas, não precisa fazer. Alguém está fazendo, alguém vai botar a mão, alguém isso, alguém aquilo, você deixa de produzir. Sabe o que vai acontecer? Você vai em umas igrejas emergentes dessa da vida, vai ver tudo bonitinho, mas você nunca vai ter oportunidade de fazer. Sabe por quê? Porque já tem quem faça. Eu fui criado numa igreja muito renomada, não vou falar o nome porque está sendo filmado. Todo o corpo do ministério de louvor era pago. Nos dias de hoje, quem ganhava menos, ele ganhava um salário mínimo, só para cantar no dia de culto. O baterista tinha escala, e ele não podia faltar, porque na escala dele ele era pago. Sabe quem poderia subir a bateria, Arthur? Ninguém. Porque quem estava lá estava recebendo algum louvor nisso, queridos? Claro que não. O louvor está na luta, no trabalho, no servir a Deus de forma voluntariada. Eu cheguei na igreja Benese, eu falei assim: amados, como é que sustenta tudo isso? É muito trabalho, queridos. Aí eu passava no sabão deles lá, coisa linda, sabe? Lanchonete, negócio lindo. Eu falei assim: quanto é que esses caras ganham? Ah, pastor, isso aqui é voluntariado. Isso tem peso de glória. Uma igreja projetada para 2.000 pessoas, e tem essas 2.000 pessoas, que toda ela se movimenta no voluntariado. Ele só mantém 10 funcionários para 2.000 pessoas, porque não tem como nos dias normais, pessoas como eu e você vão lá visitar, tem que estar limpo. Do contrário, queridos, toda aquela engrenagem
É o voluntariado que mantém. Como é que eu e você vamos querer receber para fazer o voluntariado do Senhor? Queridos, a vida é trabalho. Olha o que o Provérbios está dizendo para mim e para você. As riquezas obtidas facilmente, elas levam a gente à ruína. E quem trabalha tem. Quem trabalha tem recurso. Quem trabalha sabe onde vai alcançar. O nosso recurso, amados, não pode ser só humano. Tem que ser um recurso divino. Marcos Feliciano, muitos anos atrás eu gostava muito dele. Eu não gostava não, mas gostava muito. Mas tinha que ser mais tradicional. E ele começava as pregações dele dizendo assim: pai, se eu tenho algum crédito contigo, move o mundo espiritual. Ele falava de um crédito, de algo que ele tinha obtido com o Senhor, de algo que ele tinha feito para o Senhor, de algo que ele tinha trabalhado para o Senhor. Parafraseando Marcos Feliciano, será que no seu trabalho você tem crédito com o Senhor? Será que na sua labuta como crente você pode ir na poupança do céu e ver, caramba, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, agora eu tenho crédito com o Senhor? Marcos, não existe isso. Enquanto viver, você tem que trabalhar para o Senhor. Enquanto você tiver alguém como sua família, você tem que trabalhar pela sua família. Enquanto tiver alguém dependente de você, você tem que ajudar essas pessoas. Isso é da vida. Mas você não quer jogar esse jogo. Mas esse jogo você não quer pertencer a ele. Esse jogo você já deixou de jogar. Esse jogo você já não quer mais lutar. Amados, a vida é um jogo. E qual jogo você tem que jogar? Conversando com o pastor, ele viu Davi correndo. Aí ele falou: já está namorando, né? Eu falei assim: já, você tem que se dar dor de cabeça danada. Ele contou umas histórias de Davi lá que eu tenho vivido recentemente. Aí ele falou assim: tomara que cresça e vai embora. Eu falei: que é isso, mano? Tá doido, rapaz? Tá falando do meu herdeiro, ó. Aí ele olhou pra minha cara com medo assim, com medo de dar uma resposta a ele. Eu falei assim: meu irmão, esse garoto não me pesa em nada não. Claro que eu quero que ele seja um menino que vai viver a vida dele, conquiste, viagem. Mas enquanto esse garoto precisar de mim, ele tem pai, eu vou falar dele. E se eu precisar trabalhar para mantê-lo, eu vou fazer. Porque é minha vida, é meu filho, eu sei do meu sangue. Queridos, precisamos ajudar quem está do nosso lado e não sufocar. A vida é trabalho. Seja na igreja, seja no lar, seja no cotidiano, seja no dia a dia. Precisamos jogar o jogo certo. Precisamos disputar as partidas corretas. Precisamos olhar para o que Deus nos orienta e falar: quem me norteia é Deus, quem me dá o prumo é o Senhor. Não são os meus achismos e as minhas vontades. Qual é o jogo que você tem jogado? É o jogo da Bex? É o jogo da aposta? É o jogo do azar? É aquela apostazinha na loteria para poder obter o que você sonhou? É o esforço moderado para não dar muito e dar pouco, mas para ninguém dizer que você está dando, está jogando o jogo errado. Qual o jogo, recomeço, que nós estamos jogando? Qual é o jogo, queridos, que você está jogando? Diz que ama a vida, mas não trabalha para obter vidas. Diz que quer ser uma bênção, mas não quer ser bênção. Está jogando o jogo errado. Está se auto-boicotando. Precisamos jogar o jogo do Senhor dentro da ética cristã. Ética, quem pode me definir o que é ética? Ética é um conjunto de regras que norteiam uma sociedade. Dentro da ética cristã, que norteia a igreja, que dá o rumo da igreja, jogo de azar não faz parte do crente. Jogo de sorte não faz parte do crente. Jogar não condiz com a ética cristã. Não trabalhar não condiz com a ética cristã. Porque uma igreja, na sua coinonia, na sua essência, no seu jeito de existir, ela trabalha. Como é que diz que é igreja e não quer fazer nada para Jesus? Tem alguma coisa errada. Alguém lê para mim Hebreus capítulo 13, verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Aleluia. Contente com o que tem. Contentes com o que tem. Quantos crentes não estão contentes com o que tem? Qual jogo você tem que jogar? O contentamento faz parte da caminhada. Se contentar, se alegrar, achar graça no Senhor, faz parte da caminhada. Estamos jogando um jogo, queridos, que para alguns já está perdido. Claro, nós acreditamos na misericórdia e graça
Mas se você não jogar o jogo correto, você vai estar perdido. Você precisa se contentar. Você precisa achar felicidade na vida. Você precisa olhar para aquilo que você mesmo criou, que você mesmo tem, e glorificar a Deus por isso. Contentamento faz parte da vida do crente. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você não se contentar, você vai ser amargurado e triste. Nada vai te satisfazer. Nada vai te deixar feliz. E as vitórias das pessoas vão te machucar. Porque no seu olhar, você não está obtendo vitória, porque o outro está tendo. Queridos, o pastor, ele tem alegria quando ele tem um rebanho grande, uma igreja renomada. Eu sou extremamente contente com aquilo que Deus tem me dado com vocês. Sou extremamente feliz no Senhor pelo que Deus tem feito nesse lugar. Porque se eu olhar para o pastor que começou com 8 e acabou com 2.000, eu vou ficar frustrado. Se eu olhar para o pastor que chegou com 20 pessoas e uma cachorra e agora está deixando a igreja com 300 pessoas, eu vou ficar frustrado. Precisamos ter contentamento nas coisas de Deus. O que Deus te deu tem que alegrar o seu coração. O que Deus te deu tem que te deixar feliz. Porque se você não tem contentamento no Senhor, você não tem prazer nas coisas de Deus. Você vai jogar a partida errada. Você vai jogar o jogo errado. Você vai disputar aquela partida que o outro vai chegar por cima e na dividida você vai perder. Sabe por quê? Porque você não é feliz e não é contente com aquilo que Deus te dá. Contentamento precisamos ter na nossa vida. Qual é o jogo da vida que você tem jogado, meu querido? Qual é o jogo da vida, minha irmã, que você tem jogado, minha irmã? Se contente com aquilo que você conquistou, porque do contrário é depressão, é tristeza, é abatimento, é pedindo todo mundo para orar por uma coisa que você mesmo criou. Contentamento. Quantos crentes descontentes no banco? Quantos crentes tristes, afadigados? Quantos crentes dando a mente para o diabo trabalhar na mente por falta de contentamento? Se contente, amados. Eu sou um homem muito feliz com tudo aquilo que Deus me deu. Amém. Grande parte dos meus amigos morreu. Meu irmão, exemplo dentro de casa, morreu com um tiro de fuzil no rosto e me deixou 2 crianças na guerra. Claro que se eu não tivesse esse peso, talvez eu tivesse outras coisas na minha vida. Mas eu nunca olhei para as minhas meninas como peso. Eu sempre olhei para elas como alguém a ser abençoado pela vida delas. Contentamento, queridos. Temos que achar prazer, queridos. Temos que achar prazer nas coisas do Senhor. Muitas das nossas atitudes na igreja, na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso marido, está atrelada a uma falta de se contentar. Está triste porque não sei. Está magoado, não sei, não estou bem. Está descontente. Contentamento no Senhor, meu irmão. Quando a gente tem prazer em Deus, alegria no Senhor, o texto sagrado diz que Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Por que Ele não está satisfazendo o desejo do teu coração? Porque não tem alegria nele, não tem contentamento nele, não tem prazer nele. Quantas pessoas, amados, sobem nesse púlpito com prazer e alegria, se achando um máximo, de fato porque está feliz diante de Deus. Mas quantos estão tristes sem querer produzir, porque não estão contentes? Queridos, o que move a vida do crente é estar contente em Deus. Amém. Glória a Deus, está dizendo contentamento. Amém. Qual o jogo que você tem jogado? Qual é o jogo da sua vida? Qual é o jogo que você tem disputado? Qual é a partida que você está jogando? É vício? Tem que jogar esse nome de Jesus por terra. É querer obter dinheiro rapidamente? Todo mundo fracassou nisso. É querer estar descontente? Amados, temos que estar felizes em Deus. Amém. Encontrar prazer no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o seu desejo tem que ser os desejos de Deus. Amém. Os seus sonhos tem que ser os sonhos de Deus. Lá em casa a gente está, Alessandra, no propósito de oração. O Alça está orando contra, mas a gente está orando. Estou pedindo a Deus uma moto nova. Sabe por quê? Não é para andar de moto nova. É para eu poder ter mais
de poder andar mais rápido, chegar mais rápido nos lugares, ir para os congressos de pastores, estar reunido com a associação, ver meus amigos, falar de Deus. Olha como é que o meu prazer está atrelado às coisas do Senhor. Eu não quero uma moto para passear, porque eu tenho 2 filhos, não tenho como botar todo mundo na moto. Eu preciso de algo rápido, barato, para poder fazer a vontade do Senhor mais rápido, com menos custo. Isso é ter o seu prazer na lei do Senhor. Claro que Glaucia está orando contra. Ela falou que não quer moto, está com medo de morrer na estrada com moto. Eu sou mortal, não morro. Agora é assim. Mas, queridos, quando o seu contentamento está em Deus, tudo seu é para Deus. Tudo te leva ao Senhor. Tudo te faz pensar em Deus. Tudo te leva para o propósito da tua vida, que é as coisas do Senhor. Hebreus diz que a vida é como um vapor que sobe e se esvai. A vida que você leva hoje está se acabando. Quando sua mente botou para fora, começou a contagem regressiva para a sua morte. Nós vamos morrer. Eu falei isso quarta-feira passada. O que vai ficar? É o Senhor. Nossas experiências é estar no céu diante do Senhor. É olhar para Cristo e combater um bom combate. Amados, qual é o jogo que você tem jogado? O jogo que você tem jogado, ouso dizer como pastor seu que sou, tem te levado a disputar a partida errada. Tem te levado a não viver uma plenitude diante de Deus. Precisamos jogar a partida correta. Paulo, para a gente finalizar. Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 27. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Percorra, portanto, de maneira a consegui-lo. Olha o que Paulo está dizendo em Coríntios, capítulo 9, verso 24. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha? Portanto, correi você para consegui-lo. Os atletas se submetem a tudo. Eles param para ganhar uma coroa perecível, mas nós, porém, para ganhar uma coroa irrepreensível. Quanto a mim, assim corro, não o encerro. É assim que pratico a pubalgia, a luta, mas não como quem flagela o ar. Trato duramente o meu corpo, produzindo a ele servidão, a fim de que alcance que, tendo proclamado a mensagem aos outros, eu venha a ser aprovado pelo Senhor. Paulo faz uma analogia. Roma, que estava nas Olimpíadas. Vocês pensam que a Olimpíada é negócio novo? A Olimpíada é mais antiga do que o Evangelho. Paulo estava em Roma, vivendo as Olimpíadas. E ele falou: esses jogadores jogam por uma partida que vai acabar. Correm por uma coroa que a traça pode comer. Lutam como se estivesse dando murros ao ar. Nós não. Nós vamos lutar a luta de Cristo. Nós vamos jogar os jogos do Senhor. Paulo está dizendo: eu corro atrás de uma coroa incorruptível. Eu corro atrás de uma coroa infalível. E o prêmio que eu vou ganhar é ser aprovado pelo Senhor. Se você está jogando o jogo errado, meu irmão, você não vai ser aprovado. Pelo contrário, Paulo está dizendo que você vai ser reprovado pelo Senhor. Quem quer ser reprovado? Se você não quer ser reprovado, jogue o jogo correto. Lute a luta correta. Milite as lutas do Senhor. Paulo está falando: os corredores correm e não ganham nada. Só um sai campeão, mas eu vou flagelar o meu corpo, vou esmurrar o meu corpo e vou ser aprovado pelo Senhor. Paulo está dizendo: pare de jogar o jogo errado. Fique de pé. BAP, presidente do Flamengo. Perguntaram para ele ontem qual era a trajetória dele. Ele falou: estudei, meu pai tinha uma boa situação, fiz engenharia. Aí o repórter falou assim para o BAP: você gostava de engenharia? Detestava.
mas eu fui o melhor aluno da turma. Aí o repórter perguntou para ele: que loucura é essa? Ele sabe por que eu era o melhor da turma? Porque eu detestava aquela matéria, mas eu não queria ser reprovado. Sabe por quê? Porque reprovado faz a prova 2 vezes. Qual é a sua nota, meu irmão? Será que você vai ter que fazer a prova 2 vezes? Você precisa olhar para a sua vida. Você precisa olhar para o seu chamado. Você precisa olhar para a sua vocação. Do contrário, você vai perder essa corrida do jogo da vida. Ou vai ter que fazer a prova 2 vezes. Quantos crentes de recomeço vão ter que refazer a prova? Por bobagem, por vaidade, por não olhar para as coisas do Senhor como deveriam olhar. Quantos crentes vão ter que fazer a prova por falta de contentamento e alegria na presença do Senhor? Queridos, o preço é alto. No seminário fui reprovado em algumas matérias. Eu não era um bom aluno. E vira e mexe, tinha que fazer recuperação. Que troço horrível. Se eu me dedicasse, eu poderia passar direto, sem precisar de recuperação. BAP, presidente do FAMAN, eu passava e era aprovado para não precisar fazer a prova 2 vezes. Qual jogo que você tem jogado? Fecha teus olhos. Tem crente jogando o jogo errado. Deus tem misericórdia. Pastor vai ter misericórdia. Mas no final é você que vai pagar o preço por jogar o jogo errado. Paulo está dizendo: esmurro o meu corpo, flagelo ele, não como quem luta socando o ar. Corro para pregar o Evangelho, para obter do Senhor a aprovação. Qual jogo da vida você tem jogado? Você precisa parar, meu irmão. Você precisa parar, meu irmão. Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa jogar a partida de Jesus. A igreja vai sentir, claro. Se o membro do corpo sente, todo o corpo sente. Só que a igreja do Senhor, ela vai se refazer sempre. E você vai ter que fazer a prova de novo. Parafraseando o que eu falei com a Alessandra, meu medo é Jesus voltar com você com vermelho na prova. Pastor, nós acreditamos que a salvação não se perde. Eu estou fechado com isso, todo mundo sabe. Mas Deus conhece o seu coração. E a árvore nós conhecemos pelo fruto. Qual é o jogo que você tem jogado? Queria orar por você. Eu vou te chamar aqui na frente porque vai ser uma vergonha. Claro que eu queria que você viesse de livre espontânea vontade, mas eu não vou orar por isso. Eu vou deixar você orar no seu banco. Mas pergunto para você, qual é a sua partida? Está viciado em jogo? Muda. Está procurando um enriquecimento ilícito ou enriquecimento rápido? Muda. Não tem contentamento? Passa a ter, queridos. Isso é um perigo na vida do crente. O texto sagrado diz que isso é dor, ruína e tristeza. Jogue a partida correta. Jogue o jogo certo. Para que você venha disputar com alegria e com prazer. Igual Paulo disse: esmurro o meu corpo para ser aprovado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada crente nessa noite venha fazer uma autoavaliação, venha olhar para a sua caminhada. Quantos crentes viciados em jogos, quantos crentes jogando no incubadinho sem ninguém saber, quantos crentes bebendo a sua gelada sem ninguém saber, e achando que está passando batido no olhar do Senhor. Tenha misericórdia disso. Senhor, trata a vida dessas pessoas. Oro com misericórdia e com pesar, Pai. Em nome de Jesus, ensina esses crentes a jogar o jogo correto, a partida correta. Deus, quantos crentes viciados
viciados em obter algo que não trabalharam, não estudaram, não se projetaram para isso, e vivem uma esperança louca, correndo atrás daquilo que não vão alcançar, mas obtendo uma esperança em Deus e se frustrando porque Deus não está dando, dizimando e ofertando de forma a obter algo do Senhor, esperando em Deus e gerando no coração frustrações, porque o corpo e a mente deseja algo que não foi plantado. Quantos crentes sentam nesse banco sem prazer, sem alegria, sem contentamento em Deus? Deus traga contentamento na vida do crente. Quem tem ouvidos, ouça em nome de Jesus o que o Espírito diz à igreja. Igreja Batista Recomeço, se contente em Deus. Amém. Se contente no Senhor. Se contente com a sua casa, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus bens. Tenha alegria no partir do pão. Tenha alegria no corpo. Tenha alegria na presença do Senhor. Sem contentamento é dor, tristeza, mágoa. Sem contentamento são palavras torpes. Sem contentamento é levando o outro a pecar. Ai daquele, diz o Senhor, que fazer os meus pequeninos pecar. Sobre esse não terei complacência. Queridos, fazer o seu irmão pecar por falta de contentamento seu é pecar contra o corpo. E ai daquele que pega contra o corpo. Entenda e aprenda que o Senhor é o Senhor da igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina a jogar o jogo correto. Nos ensina a disputar a partida correta, a fim de que alcançamos corações sábios diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Igreja Batista Recomeço, venha jogar os jogos do Senhor. Que a nossa igreja venha jogar as partidas do Senhor. E que no final dessa corrida, dessa partida, dos 90 minutos, nós venhamos nos alegrar na sua presença e contar os títulos que o Senhor vai dar para cada um nesse lugar. Deus me ensina a me alegrar com a vitória dos meus irmãos. Amém. Que cada um de nós venha encontrar prazer e alegria diante do Senhor. Eu oro por essa igreja. Eu oro pelo jogo da vida que nós estamos jogando. Eu oro pela sua vida. Que cada um de nós venha jogar a partida correta, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Aplauda o Senhor Jesus. Se a vida é um jogo, qual jogo você tem que jogar? Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, o Wagner vai estar com o envelope. Queridos, olhe sobre isso, reflita nisso, pense nisso. Temos que jogar a partida do Senhor. Temos que jogar a partida correta. Irmão Luiz, vem cá orar. Irmão Luiz vai estar orando pelo dízimo e orando pela oferta. Nesse momento eu vou ofertar a Ti, Senhor, e será, Senhor, ajudando a Tua casa, que eu possa abençoar cada um aqueles que irão ofertar e aqueles que não poderão, não ter recursos, Senhor, que eu possa abençoar cada um, Senhor, que possa, Senhor, prosperar na vida, de cada família, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter o prazer a cada momento de ofertar na Tua casa, Senhor, nós possamos ter sustento a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que trouxe pode trazer. Amados, sábado estava marcado a tarde alegre. Obrigado, Wagner. Não vai ter mais a tarde alegre. A Olivia está muito bonitinha. Gabriel e Fernanda estão muito preocupados com as meninas, com a menina.
Amados, olhem para as crianças da nossa igreja. A filha da Júlia, Maia, estava doente, também com a bronquiolite também. Ita também estava com bronquiolite. Isabela também estava no mesmo barco, mas as mulheres são mais fortes do que os homens, amém? Amém? Aleluia. Isabela ficou mais forte, mas também está bem ruimzinha. A Manuela, filha do Marlon da Vitória, não tem vindo por causa da questão da viagem, também está com medo de pegar bronquiolite. Então, olhe para as nossas crianças. Hoje foi um clamor pela vida das crianças. Continue orando. Por esse motivo e por outro, sábado, nós não vamos ter a tarde alegre. Fernando vai remarcar de novo, nós vamos fazer. Domingo, vamos estar no nosso culto ao ar livre, lá em frente, lá na rua central, em frente à casa de Deusmar. Vai ter um café aqui, depois nós vamos, é isso? Eu não me lembro como é que foi a dinâmica da outra vez. Sim, tem um café aqui. Tomou café em cima, não foi? Não, porque podia Foi, no dia com das certeza. mulheres. Só no dia das mulheres que a gente tomou café lá em cima. Ah, tá. Os outros tomou. A dinâmica vai ser tomar café aqui. É isso. Tá bom. Vamos ter o nosso cafezinho aqui, acabou uma coisinha pra gente lanchar, pra gente comer. Depois a gente vai partir lá pra Rua Central, que chama, né? Pra Rua Central. Eu vou ser o pregador da manhã. Vamos estar fazendo o nosso culto lá, igual nós fizemos lá no DPO, foi uma bênção. Vamos proclamar o nome do Senhor, proclamar a bênção do Senhor, e orar para aquela rua, evangelizar quem estiver passando ou quem estiver ao alcance dos nossos ouvidos. Quinta-feira vai ter programação aqui, amanhã. Vai ter uma programação aqui amanhã dos Homens Batistas de Niteróiense. Vão estar homenageando, se eu não me engano, os presidentes vivos, é isso? O Wandermar estava cancelando o pessoal hoje. Estava cancelando? Então tá bom. Então não vamos ter. Então segue a nossa programação normal. Sábado não vamos ter nada na igreja. Domingo também temos o nosso evangelismo lá na Rua Central. Venham para cá, quem quiser ir direto pode ir, mas quem for direto vai tomar café. O que mais você quer falar disso? Não, só queria que a igreja continuasse orando pelo projeto que nós temos todo sábado. Sim. Aqui na Lagoinha, Sim. de futebol. Projeto dos meninos. Que eles olhem para os meninos, olhem pelas meninas. Domingo vamos começar, em nome de Jesus, a aula de flauta para as meninas. Vamos começar a aprender a tocar flauta ali. Os embaixadores vão ficar para trás, né? Porque as meninas vão despontar. As meninas vão começar a fazer aula de flauta, tem um negócio bom acontecendo. Vamos estar orando ao nosso Deus. Então, olhem pela vida das meninas, olhem pela professora de flauta, que é a Simone, que vai estar ensinando as meninas, as mensageiras. Os meninos estão proibidos, pelo menos no primeiro momento, de fazer. Eu quero ver os embaixadores chorando. Não estão tocando flauta. Fica de pé, vamos estar orando ao nosso Deus. Olha pelas crianças, olha por tudo aquilo que Deus tem planejado para esse lugar. Eu saí da igreja Genese muito motivado, muito feliz em Deus por tudo que eu vi. Que igreja linda da criança, que igreja linda. É um negócio fora de sério. Deus sempre está nos conduzindo, Denis. A coisa tem sido assim muito de Deus. Eles falavam e a gente falou assim, isso aqui já está no nosso projeto. Eles falavam isso que a gente já pensou. Eles falavam isso que já está anotado. Tudo Deus conduziu. Um momento lindo. Ver aquela igreja grande pra caramba. O desafio da vida deles é tão grande que agora eles estão comprando um terreno do lado para construir uma igreja para 5.000 pessoas e a igreja de 1.200 pessoas virar uma igreja da criança. É Deus no negócio. A gente tem que sonhar alto, queridos. Tem que sonhar alto. Parafraseando o Papo, eu vi muito podcast dele, ele falou assim: mire na lua, você vai acertar nas estrelas. De qualquer jeito você tem que pensar alto. Pensando alto, você vai voar alto para a glória do Senhor. Amém? Pai, que a sua graça, a sua paz conceda uma noite de sono revigorante para essas pessoas que estão aqui. Que nós possamos encontrar prazer, contentamento, fidelidade em Deus. Que o nosso Cristo venha a ser quem venha nos nortear. Que a nossa partida venha a ser a partida de Cristo Jesus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Domingo pela manhã, domingo ao ar livre, à noite, vamos estar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. A sua, já vai começando.